Olá, sejam bem-vindos. Vamos estar começando mais uma aula. Dessa vez o tema é a teoria da formação do Estado em uma visão contratualista. Para isso, vamos considerar três aspectos: o Estado de natureza, o contrato social e a vida em sociedade. Considerando esses três aspectos, vamos estudar os três filósofos referentes a esse assunto: o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá? Ok? Então, segundo Hobbes, vamos estudar primeiro o estado de natureza. Então, para Hobbes, o estado de natureza é quando não existe o Estado, ou seja, não existe ninguém com poder superior para dizer o que é certo e o que é errado. Então, esse ambiente é um ambiente sem lei e que cada um faz aquilo que lhe parecer bem. Sendo que, para Hobbes, esse estado de natureza, onde não existe leis e cada um faz o que quer, é um estado perigoso. Por quê? Olha, ele vai dizer que o homem tem instintos naturais, né? Faz parte da natureza humana. E ele vai dizer o seguinte: olha, o homem, por natureza, ele é um ser egoísta, um ser que está buscando sempre os seus próprios prazeres. Então, como não existe lei, quando o homem ele busca seus próprios prazeres e aquilo que lhe dá segurança, aquilo que lhe dá prazer, muitas vezes ele vai entrar em conflito com outra pessoa. Trazendo para o dia de hoje, vamos dizer o seguinte: vamos fazer uma comparação. Imaginemos que na sua rua um rapaz compra um carro novo com um som muito potente e não existe lei proibindo que ele use o som alto. Então, se ele acha que ele comprou um carro com som alto e para ele é prazeroso reunir os amigos e deixar o som alto o dia todo, entrando pela madrugada, então ele vai fazer isso. E se a outra pessoa não gostou, vai lá tirar satisfação, vão brigar e vai acabar causando uma briga entre os dois, talvez envolvendo outras pessoas. Então, nesse ponto de vista, Hobbes vai dizer que o homem vive em constante estado de guerra, quando não existe um estado forte para reprimir isso. Quando o homem vive em seu estado de natureza. Considerando por essa forma, nós podemos observar que realmente precisa ter esse estado, porque o homem sem a presença de uma lei superior a ele, com poder de força superior a ele, e ele for fazer o que ele quer, sempre vai invadir o direito do outro. Então ele chega a afirmar que um dos motivos é que os homens eles vivem sempre de acordo às suas paixões, e aí vai acabar interferindo no direito do próximo, por isso esse estado de guerra. Então, para Hobbes, ele vai definir que o estado de natureza é um estado solitário, não que o homem viva sozinho, mas geralmente ele vive em grupo, né, com a família dele. Mas ele não vai se dar com outras pessoas, com outros grupos, justamente por isso, por causa da briga de interesse. Então, entendendo um pouco, né, de forma bem resumida, o estado de natureza para Hobbes, vamos falar do contrato social. Para Hobbes, o contrato social existe pelo seguinte propósito: os homens, por mais que vivam pelas suas paixões e vivam em estado de guerra, no fundo, todo homem quer segurança e quer paz. Como um homem não pode conseguir colocar ordem em tudo e impor autoridade sobre todos, então os homens se juntam e formam um homem artificial, que seria o Estado, que ele dá o nome de Leviatã, que seria um Estado poderoso. Então, formado o contrato social e formado o Estado com esse governo Leviatã, ele faz esse desenho que nós estamos observando aí na tela, que é o seguinte: então ele tem a coroa para dizer que ele é o rei, tem a soberania. Na sua mão direita ele tem a espada para dizer que ele é que faz a justiça. Na sua mão esquerda ele tem o cetro, né, o cajado, para dizer que ele tem um poder religioso sobre ele. É o povo que forma ele, então o poder dele, o corpo dele, o poder dele é formado pelo povo. Então observamos na imagem que ele está atrás de tudo e maior que tudo, para mostrar que ele está acima e é mais forte que todos e tudo. Então, segundo Hobbes, esse é o rei que trará segurança para a nação. Então, partindo para analisar como seria essa vida em sociedade, podemos dizer que seria uma vida em uma sociedade com um sistema de rei absolutista, um sistema de governo absolutista. Por quê? Porque todas as terras pertencem a ele, ele tem poder de ditar leis sobre as terras, quem vai morar na terra, quem não vai morar na terra. Ele tem leis sobre a religião, sobre a justiça, ele que faz a justiça, ele que autoriza as religiões. Então é um rei soberano, é um rei absolutista. Então podemos analisar, como se fosse no tempo de hoje, talvez alguns países árabes, países muçulmanos.
Então, como a gente ouve dizer que realmente esses países muçulmanos, né, muitos radicais, as pessoas podem andar na rua sem medo de assalto, que não tem assalto, porque realmente existe segurança. Porque o rei é muito autoritário, muito absolutista, então ele pode mandar matar a pessoa que comete um roubo, né, que fez algum assalto, e por isso tem uma certa segurança nas ruas, a nível de assalto. Mas, por outro lado, as pessoas não têm sua liberdade de expressão, liberdade religiosa, e nem é dono de suas próprias propriedades. Né? O governo pode tirar qualquer pessoa de casa, basta ele querer. Então, de forma resumida, esse é o estado de Thomas Hobbes, né? Onde o homem não pode viver sem leis, porque ele vai fazer asneira. Precisa de um estado, mas esse estado também não pode ser qualquer estado, tem que ter um estado forte, e aí ele vai sugerir esse estado absolutista. Ok? Então, encerramos esse aqui, a parte de Thomas Hobbes, e vamos para o próximo. Hobbes, quando escreve sobre o estado da natureza, em seu livro O Segundo Tratado de Governo Civil, ele vai questionar a opinião de Hobbes sobre o estado da natureza, sobre o contrato social, e vai trazer a visão dele. Ele vai concordar realmente a necessidade de um governo para que haja autoridade. Ele reconhece que no estado da natureza as pessoas têm uma certa liberdade e, por isso, ele vai defender que o homem ele é sociável, ele vai tender a sempre viver em sociedade, a viver em comunidade. Mas o que nós vamos destacar aqui em Locke é o seguinte, é que ele vai defender que no estado da natureza o homem ele tem alguns direitos inalienáveis, direitos dados por Deus e que ninguém pode tirar. São eles a vida, a liberdade e a propriedade. A propriedade é fruto do seu trabalho. Tudo aquilo que o homem trabalhar e conseguir produzir, conseguir conquistar com o trabalho dele, ele é dono e ninguém pode interferir. Nem o próprio Estado não tem poder sobre essa propriedade dele. Então, para Hobbes, como o homem ele tem já o direito à vida, à liberdade e à propriedade, o Estado vai surgir muito mais para garantir esses direitos do cidadão. Ele não defende um Estado que vai fazer muitas coisas além disso. Então, para Locke, o contrato social vai surgir pela necessidade que os seres humanos têm de proteger sua vida, sua liberdade e sua propriedade. Então, com esse intuito, se forma um Estado com um governo, mas que esse governo tenha essa finalidade. Fique bem claro que ele não pode ser dono da propriedade dos outros, nem interferir muito na vida, na liberdade dos outros. Então, fica aí para Hobbes. Então, Hobbes aí vai ser considerado um dos primeiros liberais, porque ele entende que o Estado não pode ser muito grande, ao contrário de Hobbes, que defendia um Estado poderoso, ele defende um Estado reduzido o mínimo possível. Para Locke, então, o Estado, a função principal do Estado é garantir os direitos naturais do ser humano. Sendo assim, nós analisamos o Estado de sociedade para Locke como um Estado liberal. É o que nós vemos desde mesmo naquela época. Já a partir daquela época, quando nós vemos os primeiros puritanos fundarem os Estados Unidos, primeiro com a Carta da Independência, onde eles declaram que estão se desvinculando da Inglaterra, do rei da Inglaterra, justamente por isso, porque o rei está aumentando impostos, e ele disse que não, que o Estado, a função do Estado e dos governantes é garantir os direitos naturais do ser humano. E no momento que ele ultrapassa isso e começa a oprimir o povo tem o direito de destituir esse governo e eleger um outro para essa finalidade. Então nós vemos lá na Carta de Independência dos Estados Unidos, quando Thomas Jefferson e outros, eles vão escrever o seguinte, olha, os homens nascem com direitos inalienáveis dados por Deus, são eles a vida, a liberdade e a busca pela felicidade, e o Estado a função de garantir esses direitos, nada mais além disso. Então essa é a ideia que vai guiar as ideias liberais. A partir daí, ele não é um liberal, porque não existe a ideia de liberalismo, mas essa ideia dele vai ser uma das ideias que vai fundamentar o pensamento liberal. Se formos trazer para o dia de hoje, nós podemos citar a própria ideia do Estado americano, né, como Suíça, Inglaterra, Holanda, Irlanda, são países de históricos liberais, porque o Estado existe, um Estado presente, mas que o Estado é bem limitado em relação ao indivíduo. Ele não pode se intrometer na vida particular. Então, de Locke, podemos resumir dessa forma, uma forma bem simples, bem enxuta, mas mais adiante nós vamos falar um pouco mais sobre essas ideias de Estado liberal, ok? Vamos passar para o próximo, então. Agora, partindo para Rousseau, nós já temos uma visão bem diferente de Hobbes e de Locke em relação
ao estado de natureza. Para Rousseau, o estado de natureza é um estado bom, um estado livre, e que as pessoas são boas e vivem muito bem. Por quê? A comparação que Rousseau fala até lembra a questão dos indígenas na América. Então ele entende que no estado de natureza os homens vivem como índios, em pequenos grupos, e vivem felizes. Ali eles têm tudo em comum, a terra é de todos, a caça é de todos, e eles vivem em harmonia. O que vai modificar essa situação é justamente quando essas tribos começam a tecer bastante e começam a ter contato com outras tribos. Então, esse grupo de pessoas, no momento que experimentam com outros grupos, vai acontecer o seguinte: vai começar a haver a disputa entre eles pela terra, pela alimentação e tudo mais. Então, ele vai justificar que a questão dos primeiros conflitos é justamente a propriedade privada. Quando começa a haver o crescimento populacional, então as pessoas começam a cercar, para se precaver, começam a cercar a sua terra, então começa a haver a primeira lei, a propriedade privada, e essa propriedade é que vai causar a guerra entre um e outro, porque agora as coisas não são mais tudo de todos, agora cada qual quer uma parte. Ou seja, aquele homem que era bom, vivia no estado de natureza muito bem com seu grupo de pessoas, sua família, agora, com o crescimento, com o surgimento das sociedades, vivem em constante conflitos, porque aqueles que se apoderam primeiro das terras e dos bens começam a acumular e botar para o outro. Então, começa a haver a desigualdade. Então, para isso, ele vai sugerir que haja esse acordo, que haja o Estado, né? Lembrando que antes disso, com o surgimento da sociedade, já começa a surgir a liderança. Então, no primeiro momento, quando o homem sai da natureza para a vida em sociedade, essa sociedade acaba promovendo a desigualdade e perpetuando, porque eles formam uma equipe de governo, mas esse governo é sempre feito por aqueles que têm um poder, aqueles que estão no mínimo, os ricos. Então, ele acha que realmente o Estado correto, o contrato social deveria ser correto, é um contrato onde determine um tipo de governo que seja um governo com uma democracia, não uma democracia representativa como nós temos, nós elegemos nossos representantes. Mas ele entende que a democracia deve ser uma democracia participativa, ou seja, todos devem participar. Então devemos ter um meio que todos participem das eleições, da política, para decidir realmente aquilo que é bom para a comunidade e assim trazendo uma melhor qualidade para todos. Esse Estado gerado com essa democracia, a função desse Estado não é apenas a segurança, né, e a paz de todos, mas ele vai defender que esse Estado ele tem que promover a justiça social, a igualdade social. Uma das formas que ele diz é o seguinte: como o homem se corrompeu, a sociedade se corrompeu, para retornar o homem para o estado de natureza, tem que ser através da educação. Então, aí a ideia de que é o Estado que tem que dar diretrizes da educação, dizer o que vai ser ensinado, saber o que ensinar, como ensinar, porque dessa forma, através da educação, vai trazer o homem para o estado original de natureza, onde o homem é puro, é bom e tudo é repartido entre todos. Então, basicamente, essa é a ideia dos três filósofos que vai falar sobre a teoria do Estado através de um contrato social, através de um acordo. Pronto, agora que nós vimos a questão dos três filósofos, né, a visão contratualista, nós vamos fazer um paralelo disso com o que diz a Bíblia. Como seria realmente um estado de natureza do ser humano, né? O homem, ele nasce mal, o homem nasce bem, a sociedade que corrompe. Como é que vai ser isso? Como nós imaginamos que é o homem e como nós imaginamos a necessidade de um Estado. Então, é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Espero que você acompanhe, esteja compreendendo e qualquer dúvida pode falar conosco pelos e-mails. Tá certo? Até a próxima.